E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês têm acompanhado as notícias esses dias? Se acompanharam, foi inevitável não ser bombardeado sobre notificações sobre um tal caso de homofobia no mundo das celebridades, das pseudo-celebridades, né, dessas subcelebridades que aparecem brotando do nada, que você vê aí, tal pessoa é um esquerdista, tal pessoa é um bolsonarista, e de repente você que nunca ouviu falar sobre aquela personalidade ou ouviu uma outra vez, vê a sua vida que gira em torno desta, né? E no caso foi o Maurício Souza, que eu demorei um pouco a perceber que não era o cartunista, né? Ficava toda hora falando esse nome, eu pensava que era alguma coisa a ver com ele, mas não. É um jogador do vôlei, jogador nível de seleção, jogador do Minas, né? Minas Tênis Clube, que por causa de uma declaração acabou até perdendo o seu vínculo com o clube pelo qual ele atuava. Também recebeu declarações do técnico da seleção brasileira falando que ele não é mais bem-vindo, né? E aí eu fiquei pensando, pô, o cara deve ter cometido, né? Eu já entro naquele modo esquerdista de achar, né? Tem que punir o homofóbico mesmo. Sem que eu nunca tivesse sequer visto qual foi a declaração dele. E aí eu fui pesquisar, né? Mas aí aconteceu uma coisa que me deixou um pouco irritado e que me fez fazer esse vídeo, que é... Quanto mais eu pesquisava, menos eu sabia. Porque os jornais falavam, entenda tudo sobre o caso. E quando eu vi o vídeo, né? Tem um vídeo do Globo lá que tem mais dislike do que like, né? Tá bem desbalanceado. E acontecia que quando ele falava, entenda tudo sobre o caso, eu vi o vídeo e não entendia nada. Porque falava sobre a declaração dele, e era uma coisa, um post mequetrefe sobre um quadrinho do Super-Homem. E eu vi a rede social do Maurício, né? Eu chegava na fonte, né? E eu vi ele falando que ele estava sendo perseguido pela opinião dele. Só que ele nunca falava qual é essa opinião. Então eu resolvi tentar esclarecer, ou pelo menos confundir vocês junto comigo sobre esse caso, sendo esse o objetivo do vídeo. Então, enfim, ainda que essa introdução acabe sendo maior do que o vídeo todo, mas vamos lá? Bom, a raiz toda da polêmica parece ser um post do Instagram dele, que tinha 200 mil seguidores à época e hoje tem 1 milhão, teve um crescimento exponencial, em que ele compartilha, no mais estilo boomer, né, compartilhando uma coisa que achou indignante, né, que é uma notícia sobre a nova edição do Superman, dizendo o seguinte: Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual, né, então é uma notícia sobre quadrinhos, ele é um jogador de vôlei aí compartilhando, né, nunca mostrou interesse específico, pelo menos pelo que eu vejo das redes sociais, sobre os quadrinhos, então é uma coisa aleatória que ele achou interessante, tem nada demais. Aí você vê a legenda escrita da seguinte forma: ah, é só um desenho, não é nada demais. Aí tem uns emojis assim dele tentando, dele se calando, né, pra não dizer o que ele acha. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. E é isso. É uma frase, ou duas frases se você considerar a pontuação, que seria supostamente o posicionamento. E eu fiquei muito tempo achando que não é isso, que existe algum texto oculto no Twitter, que ele fez alguma declaração num blog, que ele fez alguma entrevista, mas aí você vê os comentários das pessoas falando: parabéns, Maurício, bola pra frente. Ou um outro aqui do Felipe Valadão: parabéns pelo posicionamento, irmão, estamos com você. Ou seja, esse é o posicionamento dele. O posicionamento dele é uma imagem, um quadrinho, uma fala ambígua e apenas isso. Com base nesta frase sozinha, você pode falar que o cara foi homofóbico? E aí abre-se pra discussão, né? Muita gente tá falando que sim, né? Pessoas que eu respeito a opinião, inclusive, estão dizendo que sim. Mas eu sou da opinião que por essa imagem apenas, não dá pra dizer que ele é homofóbico. Dá pra dizer que ele é idiota, mas não homofóbico. No caso, idiota no sentido desse vai nessa que vai ver onde vamos parar, que de alguma forma esse desenho vai causar uma consequência desagradável. Mas ele não fala diretamente relacionado à sexualidade. Claro, eu tô bancando bobão, assim, por não dizer o subtexto claro, que é sobre, sim, bissexualidade, sobre a outra forma de sexualidade, sim. Mas pode significar, por exemplo, que vai ver onde nós vamos parar. Ó, você começou a alterar o desenho aí, não sei onde você vai parar com essa linha da história, que é uma reclamação bem típica dos geeks, né? Ainda que ele nunca tenha tido essa preocupação. Ou o que tá querendo dizer que vai ver onde nós vamos parar? Que as pessoas vão começar a virar bissexuais, é isso? Mas enfim, né? É tudo tá dentro do texto, né? E é colocado como se fosse um posicionamento. Quando na verdade é uma opinião idiota, é alguém compartilhando uma notícia sem qualquer propósito. Como eu disse, ele nunca teve interesse pelo universo dos quadrinhos e aqui tá aparecendo. E as pessoas estão tratando como um posicionamento. E eu até poderia dizer que ele foi injustiçado. Esse seria um momento em que eu tomaria o lado do Maurício. E isso seria bem esquisito. Acho que todo mundo que me conhece me criticaria e falaria: peraí, como é que você tá tomando o lado dele? Mas não. Porque, na verdade, o próprio Maurício, ao saber dessa situação, ele começou a crescer em cima. Ele começou a falar: sim, esse é meu posicionamento. Ainda que ele não tenha dito realmente nada.
Então, por exemplo, tem um outro post lá, tem uma live de 1 hora que eu não sou masoquista para assistir, mas na própria live ele fala, depois desse meu posicionamento, as pessoas estão me perseguindo, então ele assume que o que foi dito já foi dito. Aquela live não é o posicionamento dele, não é o desenvolvimento da opinião. Pra ele, ele disse alguma coisa importante com aquilo. Então ele mesmo assume esse papel. Então não cabe a mim defender se o próprio acusado já disse que ele fez uma declaração que eu não sei exatamente qual que é, né? E aí tem até um post assim que eu posso culpar ele de novo de não ser homofóbico, mas ser sobretudo idiota, em que ele formula as frases de uma maneira totalmente bizarra. Em que ele diz o seguinte: hoje em dia, certo é errado, e o errado é certo. Não se depender de mim, se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo, fico com minhas crenças, valores e ideais. Que crenças? E aí tem de novo ali na legenda que deixa mais confuso ainda. Pra cima de mim não, aqui é frágil igual esticador de canto de cerca. E nós temos que verificar que ele é um cara que ele tá buscando a polêmica, né? Acho que antes de dizer que aquela foto lá foi a primeira, né? Você pode ir antes no perfil dele, tem foto dele com o presidente, né? Jair Messias Bolsonaro e o filho lá, o Eduardo Bandaninha, né? Tá lá. Tem uma própria declaração do Bolsonaro no perfil dele. Então ele é um cara que ele tá realmente se metendo com política. E eu não sou a priori contra esse tipo de coisa, porque cada um faz o que quiser, né? E a política tá tão premente aí nos dias de hoje que acho que faz sentido ele querer se envolver. Então ele tava buscando, ele tá tentando se firmar. Aí tem uma outra postagem tosca sobre transgênero aqui no esporte. Ó, se você achar algum homem nessa foto, você é preconceituoso, transfóbico e homofóbico. Aí tem uma imagem aqui de uma transgênero, eu suponho, né? Muito maior do que as jogadoras mulheres cis, né? Então temos aí e aquela coisa de, ai, nossa, que ponto chegamos, etc e tal. Então, vê-se que ele tá defendendo valores tradicionais, mas ele nunca enuncia quais esses valores ou quais as consequências. Ele tá dizendo que a bissexualidade é uma perversão, ele tá dizendo que a que ponto vamos chegar, né? Que as pessoas vão achar que bissexual é normal, que as pessoas vão achar que bissexual é normal em desenhos infantis, pode ser essa também, né? Eles acham que desenho não é lugar de mostrar qualquer resquício de sexualidade que não seja a heterossexualidade normal, né? Ou ele é contra quadrinhos em que as pessoas estão se beijando, é isso, talvez. Mas ele nunca enuncia, ele mantém uma certa ambiguidade, ainda que ele defenda o posicionamento dele sem dizer com o que ele se posicionou. Isso fica claro, né, já em um vídeo de pedido de desculpas, em que ele pede desculpas, né, peço desculpas a quem se sentiu ofendido, mas minha opinião é minha opinião, de novo, reafirmando aquilo lá. Eu vim aqui para pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos com a minha opinião, por eu defender aquilo que eu acredito, não foi minha intenção. E quando você pede desculpas a quem se sentiu ofendido, é quase uma admissão de irresponsabilidade, né? Você pode reaver casos mas de novo, não é contundente para condenar ele. Então, se você me perguntar, ele foi homofóbico, eu vou te dizer, acho que não. Talvez tenham opiniões homofóbicas aí na cabecinha desse cara, talvez ele tenha essas concepções bem retrógradas aí sobre relacionamento. Ele até publicou a foto super revolucionária do Superman beijando a Mulher Maravilha como se ele tivesse mudando a sociedade como nós conhecemos, despertou, tomou a Red Pill e etc, né? Então, enfim, eu não sei o quanto esse vídeo ajuda, né? Outra coisa que eu poderia especular, talvez esse seja o grande plano dele. Quando ele mantém a ambiguidade, ele não pode ser processado. Ele não pode ser preso por homofobia. Ele não tá cometendo um crime. Ele não tá sendo homofóbico. Ele tá nas entrelinhas, que a gente chama de dog whistle, né? Ele tá sinalizando para as pessoas que pensam parecido com ele, ou pensam alguma coisa parecida com o que ele tá ali elucidando, né? Mas não é um crime, não é algo que ele possa ser processado. Mas é algo que ele pode ser, sim, criticado. Liberdade de expressão é isso, é você ser criticado. E no caso, ele é um atleta, né? E aí a gente pode discutir a questão dele ter sido demitido, se é justa ou não. Eu acredito que não foi totalmente justa, né? Mas é uma possibilidade, não é ilegal também, né? Assim como eu não acho legal o que ele falou, também não acho legal a consequência do ato dele. Mas ele, como atleta, ele não ganha pra ter desempenho na quadra. E isso é uma coisa esquisita, mas me acompanhe. Atletas profissionais não ganham pelo que eles produzem na quadra, né? Por serem bons competidores. Eles ganham pela exibição da marca que tá na camisa, porque quem paga o salário deles é isso. São as marcas que patrocinam o clube. E marcas querem visibilidade e associar a sua marca a alguma coisa. E no caso, ele não tá sendo representante dos valores das marcas que estão estampando ele. Então, dentro da liberdade de expressão, ele pode ser sim responsabilizado e falar, olha, essas marcas, isso aí que você tá vestindo na sua roupa, esses dois emblemas aí da Gerdau e da Fiat, enfim, não tem nada a ver com o que você tá falando, então eu não quero você no meu time.
Então é perfeitamente legal e lícito fazer isso. Eu não acho que foi a atitude mais correta, mas eu não acho que foi a atitude mais interessante, mas certamente é legítima. As marcas podem fazer isso e foi uma consequência. Se, por exemplo, quisessem demitir um massagista, algum CLT aleatório lá do clube, eu acharia errado, eu me colocaria do lado. Mas agora ele, um atleta profissional que ganha centenas de milhares de reais aí por mês, ou pelo menos dezenas de milhares, com certeza, eu não vou ficar do lado dele não, porque ele sabe muito bem os riscos. Ele não é um atleta, ele é uma figura pública antes de tudo, né? E mais, ele tinha 200 mil seguidores, como eu falei antes, agora ele tem 1 milhão. Então tá muito claro que ele tá ganhando com essa situação. Ao ser ambíguo, ele sinaliza para as pessoas que concordam com ele, ele mantém o posicionamento dele, seja lá qual for, e ele não vai ser preso também, né? Porque é muito importante isso, manter-se fora da cadeia. E ele vai conseguindo trilhar um caminho bem parecido com outras pessoas desse âmbito conservador, né? Você já vê alguns políticos comentando, né? O Nicolas, o vereador Mirim lá de BH, que só fala besteira aqui na internet. A Carla Zambelli lá, que é outra que fala também só besteira e só asneira e só publica coisas absurdas na internet. Então ele tem tudo pra se juntar a esse grande elenco, né? Eu posso apostar um dinheiro razoável aí que esse cara vai se candidatar a deputado estadual, pelo menos, né? Se não federal ou senador ali em Minas Gerais, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que o próprio Maurício construiu esse caminho. Eu não acho que ele possa ser condenado por homofobia. Dá pra supor que sim, mas eu não acho justo ficar apontando o dedo na cara. Eu acho muito mais legal falar que ele é um cara babaca, um cara meio idiota, ainda que ele seja um idiota com um projeto de carreira pela frente. Ser atleta não dura pra sempre, é uma carreira que tem um fim de acordo com o seu desempenho físico. Agora, ser político, você pode viver 20, 30 anos no mandato, você pode sentar na cadeira, que nem o Jair Bolsonaro lá fez, o ídolo dele. Então ele pode fazer isso, né? Talvez ele seja muito mais inteligente do que eu tô supondo, ou simplesmente um cara meio babacão que, no meio das suas atitudes, encontrou um caminho ali pra lucrar, né? Mas enfim, essa é a minha opinião, confusa, esquisita, mas é o que eu queria colocar na internet aí no meio da roda, porque eu não achei alguém que pensasse parecido comigo. Talvez tenha um bom motivo, talvez eu esteja errado simplesmente, mas enfim, se você gostou, deixe de curtir aqui, né? Não deixe de curtir, compartilhar e tchau.